nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Vão chegando para nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, Helena. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rosário. Bom dia, bom dia. Bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Morena. Bom dia, Gilva. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Vão chegando para nossa live. Hoje vai ser uma live especialíssima. Diretamente, galera de Portugal. Estão acordando cedo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como que tá o Mato Grosso aí, Gilva? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Elza, Maria. Bom dia, Alice. Tô com saudade, Alice. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Viviane. Somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Parabéns, Jean. Você tá no nosso time agora, hein, Jean? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Jean também fez 60 anos, nem convidou a gente para a festa, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Bom dia. Samira, se você já estiver na live, Samira, aperte o sinalzinho de mais aí para mim, tá bom? Tem um sinalzinho de mais aí embaixo, só apertar o sinalzinho. Hoje a gente tem muita coisa para falar. 7 horas em ponto, já tô aqui com o meu Hype Drink. Olha o Hype Drink que o Felipe preparou hoje. Olha o Hype Drink maravilhoso. Agora tá com o adesivo correto. Hype Drink com adesivo correto agora, beleza? Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda. Samira, aperta o sinalzinho de mais pra mim, Samira. Tem um sinalzinho embaixo aí, tá bom? Galerinha, 7 horas em ponto. A gente não atrasa, atrasamos um dia nessa temporada toda. Atrasamos um dia, nem sei o que aconteceu. Deixa eu ver quem foi, sei lá, alguma coisa aí, nem lembro. Mas tá, acho que foi problema na conexão. Seja bem-vinda, Dália. Ô Samira, já apertou o sinalzinho demais, é? Então tá bom. Tem alguma coisa aqui, mas não tem problema. A gente vai achar você aqui, fica tranquila. A gente vai achar você. Já tá, beleza, já mandei o convite aí, só aceitar. Galera, vamos começar esse louvor que a Samira pediu, né? Galera, quando eu me qualifiquei presidente, foi o seguinte, eu tive reconhecimento no Brasil inteiro, tá? Lá em Maceió, em Salvador, depois teve na Extravaganza, e teve um reconhecimento, a gente morava em Maceió, e aí eu recebi, fizemos um evento de reconhecimento lá. E quando chegou, eu até me arrepio ó, de lembrar desse dia, ó. E quando foi lá no meu reconhecimento, era um STS, tinha uma pessoa chamada Patrícia, que era casada com um amigo nosso chamado Guilherme. Ela perguntou, eu posso cantar uma música aqui antes do evento começar? E ela cantava na igreja. E ela subiu no palco e cantou essa música aí. Faz um milagre em mim, do Regis Danés. Imagina a minha emoção. Então é uma das músicas maravilhosas. Parabéns pela escolha, Samira. Música linda, e eu não sei se você tem hábito de ouvir louvor, mas comece. E comece por essa aí, você vai gostar muito, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a nossa live. A gente começa sempre com o nosso devocional rapidinho aqui. E eu quero falar hoje rapidinho sobre gratidão, né? A gente tem que aprender a agradecer mais. A gente às vezes tem tudo. Ah, mas eu não tenho tudo. Você acha que não tem tudo? Se Deus tirasse só o arzinho, tirar o ar, eu quero ver como você ia passar um dia sem ar. E a gente precisa agradecer, mas agradecer mesmo. E o versículo bíblico hoje está no livro de Lamentações. Lamentações é um livro que está dentro de Jeremias, ali, Lamentações de Jeremias, onde diz o seguinte, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Galera, é muita bênção que a gente recebe diariamente. Desde quando, eu não sei você, eu só quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu não sei vocês, mas eu abro o olho.
Eu acordo, eu abro o olho, ponho o pé no chão, eu já começo a agradecer ali. Sabia que tem tanta gente que não vai nem colocar o pé no chão hoje, tem gente que vai nem acordar, né? E às vezes a gente não é grato. E esse texto, ele mostra para mim e para você, só o fato da gente estar vivo, né? Já é uma expressão do amor de Deus, da misericórdia dele. Né? Tantos livramentos que a gente tem, às vezes de acidentes, de incidentes do dia a dia, e às vezes a gente não é grato por isso. Deus, ele nos resgatou, né? Através de Jesus. E ele continua diariamente derramando bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua. E às vezes é um cliente que aparece do nada, é uma indicação, alguém que entra em contato com você, alguém que te segura na hora que você vai atravessar a rua e te dá um livramento. O tempo todo Deus está agindo na nossa vida e a gente não para prestar atenção nisso. E a gente precisa, quando a gente pega esse texto bíblico, a gente é lembrado que Deus criou tanto a mim como a você para um propósito, né? E a gente acha que é o que a gente está vivendo aqui que é tudo. Não, tem tanta coisa ainda que a gente vai viver aqui e muito mais coisas que a gente vai viver depois na eternidade. Aqui a gente vai passar 50, 100, 120 anos, como diz o Dr. Nathaniel Vinícius, mas tem algo muito mais longe depois que a gente precisa entender que a gente tem que fazer aqui na Terra para merecer um lugar melhor depois lá no céu. Eu queria que você soubesse disso para a gente já finalizando esse momento nosso. Quando você entende isso, que tem uma vida depois dessa, né? A gente tem que entender que quando a gente pega um texto bíblico desse, ou a gente ouve um louvor, ouve uma frase de caminhão, uma frase gospel, eu não sei, é que a gente precisa entender que Deus está ali, Ele está agindo naquele momento, tentando falar com a gente. E Ele mesmo não vem aqui e fala, oi Wellington, oi Samira, oi fulano, oi Alain, oi Jordana, oi Ivone, oi Shirley. Não, Ele não chega e fala diretamente com a gente, Ele usa alguém. Pode ser que a Samira vai falar com você hoje, ela pode ser usada por Deus hoje para falar com você. Eu quero que você entenda que o autor desse texto bíblico, ele convida tanto a mim quanto a você para refletir, né? Onde é que nós estamos depositando as nossas esperanças? A gente está depositando em nós mesmos, na nossa capacidade, que a gente é o bambambam, a gente está depositando as nossas esperanças na empresa que a gente trabalha, no outro, no colega de trabalho, no novo recrutado. Falar em recrutamento, a Samira e o Jean são top recrutamento Brasil, a gente vai falar muito disso aqui hoje. Eu vou até mudar o contexto da live hoje, voltado para recrutamento. Mas a nossa esperança tem que estar, na verdade, em Deus, sabia? Que Ele é o único perfeito, né? E eu sei que você fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho essa intimidade. Começa pedindo de manhã. Logo, Senhor, me dê sabedoria, me ensina a entender as coisas, me deixa aproximar mais do Senhor, eu quero ter mais essa intimidade. E vai falando isso todo dia. Uma hora você não vai nem perceber, você vai criar essa conexão. Então é fundamental que eu e você buscamos diariamente a presença de Deus, confiando nas promessas deles, porque as promessas de Deus, as mesmas promessas que foram feitas aqui, para Abraão, para Davi, para José, para Ana e para dezenas de personagens bíblicos, as mesmas promessas. Elas valeram para eles, valem para nós e vão valer para nossos filhos e os netos. O Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E a gente precisa entender isso. Então, em vez da gente focar nas dificuldades, que às vezes a gente só foca nas dificuldades, só foca nos problemas, eu quero chamar você hoje para exercitar diariamente a gratidão. Reconhecendo que a gente já tem muito motivo, a gente já tem tanta coisa e às vezes a gente não usa o que a gente tem. Muita gente fala para mim, Wellington, se eu tivesse isso eu era bem sucedido. Eu falo assim, mas você tem isso e você não está usando. Começa a usar o que você tem. A gente já tem coisa demais, a gente já tem coisa. Galera, se todo mundo dessa live praticasse o que foi ensinado nos últimos 4 anos de live, já era presidente da Herbalife. Não tem como ter. Então a pergunta não é que nós precisamos de mais coisas, nós precisamos de usar aquilo que a gente tem. Eu quero finalizar com a frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz que a gratidão vai te colocar em lugares que a ingratidão jamais permitiria você chegar. Começa a abrir portas, começa a ser grato. Segundo de Ron, a gratidão ela abre portas. Beleza? Galera, as nossas lives ficam gravadas no YouTube. A do Raimundo de ontem só subi hoje, porque eu não tive tempo. Graças a Deus, segunda-feira eu estava assim, muita reunião. Ontem eu estava na reunião, um evento que nós vamos fazer aí, chamado Encontro de Líderes e Servidores, em só sobre espaço de vida saudável. E estava eu, a Martinha e o Daniel, 7 horas da noite. Assim, gente, eu já estou querendo dormir. Fui dormir, era mais de 11. Mas
Eu quero dizer para você que as lives ficam lá no YouTube. Hoje é a nossa live de número 1313. Se você assiste lá no YouTube, aperta o sininho lá para você receber notificação, inscreve no canal, tem muito conteúdo legal, beleza? A gente sempre começa com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para a Samira. E anota a frase do dia aí. A frase do dia ela diz o seguinte, e você vai poder escolher. Eu vou lhe dar duas opções hoje, tá? A frase do dia diz o seguinte: todos os dias somos apresentados a duas opções. Uma, mudar. Duas, desistir. Segunda opção, desistir. Então, todo dia vai aparecer para você a opção de você mudar, aprender algo novo, ressignificar-se ou então desistir. Eu vou te falar qual que é a mais fácil, tá? Mais fácil é desistir. Desistir é fácil, mas eu não conheço ninguém bem-sucedido que desistiu. Então, vamos partir para cima, porque hoje nós temos ela, membro da equipe de expansão global da Herbalife, uma das próximas milionárias da Herbalife, Samira Leuty Prestes. É assim mesmo que fala o seu nome, Samira? Leuty Prestes? Bom dia, Wellington, tudo bem? É quase isso aí. Eu prefiro que fala como tá escrito. O correto mesmo seria Loibrer, mas nem nós... Loibrer? Loibrer, como se tivesse um B. Mas nem nós mesmos falamos assim. Porque a Samira tá primeira vez aqui na live, gente. E eu conheci a Samira aqui pelas lives, depois nós encontramos aqui no meu espaço, encontramos nas férias, aí lá nas férias eu já combinei a live com ela, nas férias não, no carro voltando, a gente voltou no mesmo carro aqui para Salvador, ela voltou aqui no espaço e a gente combinei com ela a live e aí falamos de vários assuntos, mas depois eu descobri que a Samira, nos últimos 2 meses, galera, fevereiro e março, ela saiu entre os top 10 Brasil de recrutamento. E nos 2 meses também, fevereiro e março, ela foi a top número 1 da região sul do Brasil. Ela e o Jean estão fazendo um trabalho incrível. Então, nessa live de hoje, se prepare, porque eu estou com papel e caneta aqui agora. Já manda aviãozinho para Deus e o mundo, porque hoje nós vamos sair daqui, todo mundo já qualificado para a Premier League, só com o treinamento da Samira. Samira, brigadão por ter aceitado o nosso convite e algumas perguntas só para as pessoas se identificarem com você. Fala para a gente aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho das suas insatisfações quando a Herbalife apareceu na sua vida. Bom, bom dia a todos. Eu era professora, né? 27 anos foi quando eu conheci a Herbalife. A minha principal insatisfação, na verdade, eu estava em uma busca, né? Eu tinha sido professora por 9 anos, eu era concursada, pedia conta para cuidar dos meus filhos, então, com 1 ano e meio e 4. Aí eu estava aberta às oportunidades, mas eu queria algo que mudasse a minha vida, porque o que eu queria naquele momento, eu tinha 28 anos, eu queria que meus filhos tivessem muitas oportunidades, que as escolhas deles não fossem de acordo com a oportunidade financeira, com a questão financeira. Como professora, eu não conseguiria realizar os sonhos, eu imaginava isso. Então, eu como pessoa também, muitos sonhos engavetados, né? Então, o meu sonho de ser mãe já estava realizado, mas daí eu tinha certeza que eu ia encontrar algo. E eu agradeço até hoje ao Osmair, que foi quem vendeu os produtos para minha vizinha, que tinha uma loja de móveis, e ele fez a pergunta, já vai a primeira dica aí para quem tá? QVC, quem você conhece? Muitas vezes a gente não sabe como abordar alguém, ai meu Deus, eu vou chegar nessa pessoa, ou ela é muito chique, ou ela tá gordinha, vai se ofender que eu vou chamar ela, né, de gordinha. Enfim, quem você conhece? Porque daí você tira a responsabilidade, assim, de repente, a pessoa vai se sentir ofendida, tanto para produto como negócio. E ele perguntou, quem você conhece que gostaria de emagrecer e também trabalhar com esses produtos? Resumindo, ela na época não se interessou, mas usou para perder peso. E ele veio na minha casa às 9 horas da noite, e dali é uma história longa, porque realmente são 27 anos que eu dou alegria para ele, porque eu me apaixonei pelo produto e no dia seguinte eu apresentei 4 pessoas para ele, as 4 pessoas a gente vendeu os produtos, na época só tinha 5 produtos, o Wellington deve lembrar dessa época, né? Shake só tinha 3 sabores e a gente fazia acontecer.
em uma semana eu vendi 11, que a gente chamava 11 programas A, B, C tinha, né? Eu vendi shake, chá de 100, NRG 60, Fiber e Herb e celulose. Não, esse é o completo. Esse é o programa completo. Era o C, eu vendi 11 programas dele. E o Osmair falou outra coisa que é muito interessante no pós-recrutamento, que é você fazer a pergunta já sem explicar muita coisa sobre plano de marketing, você pergunta, olha, você vendeu tanto, você quer ganhar 25 ou você quer ganhar 50 dessa tua venda? Ali, na lata. Aí eu disse, não, quero ganhar 50, então. Então, agora a gente vai sentar, vou te explicar como ganhar 50. E o plano de marketing, a venda, o recrutamento é muito simples. A gente é que vai complicando, né, Wellington? Verdade. Mas continuando um pouquinho aqui da minha história, eu tinha certeza que eu ia fazer isso pro resto da vida no primeiro dia, no primeiro momento. Não existia resultados, aí a pessoa diz assim, na minha cidade ninguém está ganhando dinheiro, por isso. Eu não estou ainda ganhando dinheiro. Eu ainda não emagreci. Não existia ninguém. A Herbalife estava 2 anos no Brasil. Não existia ninguém que eu conhecia. Mas eu acreditei naquela página que eu vi lá. Eu vi resultado de antes e depois. E eu entendi. 25, 50, eu entendi. E eu trabalhei muitos anos com esse foco de vendas. Eu me apaixonei pelas vendas. Eu trabalhei com foco de vendas, né? Fui muito feliz sempre, né? Porque eu acho que o caminho é isso, Samira, né? A gente... eu vou querer detalhar cada passo do seu processo aí nessa trajetória sua, mas para a gente, só para as pessoas se identificarem que às vezes alguém tem sonhos guardados, que conquistas que a Herbalife trouxe para você, que no mercado tradicional, como professora, Jean, na profissão dele lá, vocês acham que não conseguiriam, mas aqui na Herbalife você conseguiu. Olha, primeira coisa, apesar de eu ser formada, ter 28 anos, eu era professora, eu tinha um mundinho, né? É um mundinho da mãe e da professora, né? E eu acho que muita gente vive esse mundo ainda assim, porque é normal. Você tem um mundinho. Então, há uma conquista, uma coisa que me fez permanecer na Herbalife, não é só o ganho que eu sempre tive, bons ganhos com vendas, é eu ser reconhecida, eu ser alguém. Então, assim, a Herbalife me trouxe muito reconhecimento. E olha que nós estamos falando de uma pessoa que está há 27 anos e não é presidente. Todos os meus colegas que ficaram, permaneceram, já estão níveis acima. Então, às vezes, a pessoa pensa, só vou me sentir reconhecida quando eu for 20K. Só vou quando eu for Shermans. Eu me sinto reconhecida desde o primeiro evento que eu fui, desde o primeiro momento que, sabe? Então, o reconhecimento, as férias, outra conquista, mesmo com um trabalho simples de vendas, que eu vou passar um pouco aqui, eu sempre me qualifiquei para as férias, o style, tudo eu vou me qualificando. Então, assim, isso para mim é uma gratidão incrível. Eu, como professora, assim, a gente tinha um carro simples. Eu comprei meu primeiro carro somente com vendas. Eu determinei que eu vou juntar esse dinheiro. Comprei meu primeiro carro com vendas. Então, são muitas conquistas, 10 cruzeiros. E, assim, a principal dela, que era o meu foco inicial, quando eu falo eu estou falando eu e o Jean, tá? Porque nada disso aconteceria se eu não tivesse também a parceria. Sim, se eu não tivesse um parceiro, eu faria sozinha, sim, mas eu tenho um parceiro que também apoia, né? Sim. E nossos filhos puderam estudar assim aquilo que eles escolheram. A Sâmia é nutricionista, escolheu essa profissão, foi estudar também no Canadá. Renan também escolheu a profissão dele. Ele logo está indo essa semana para os Estados Unidos, trabalha numa empresa americana, ele trabalha com comércio exterior, estudou na Europa, ficou lá por 1 ano fazendo a faculdade. Então, assim, essa era a minha primeira conquista. E eu vendo meus filhos conseguindo escolher o que eles queriam, para mim já bastava. E agora, além disso, Wellington, uma conquista que quando a gente inicia na Herbalife, talvez muitas pessoas não pensem, eu lembro que o vô do meu marido sempre dizia, Samira, vai trabalhar de carteira assinada. Samira, você não tem carteira assinada. E eu, assim, eu entendia que era o conceito dele, né? Mas só que, assim, acreditar que você está construindo um futuro brilhante, né?
E então, eu hoje, agora, mês passado, eu comecei a ser uma aposentada devido aos anos de professora e aos anos da Herbalife. Daí é uma outra história para a gente, Você né? está muito Mas novinha para estar aposentada. acho, né? 28, ainda parei no 28, tu acredita? Você está quase igual a Marquinha Gondim. Samira, vamos lá, galera. Eu tinha pensado em fazer a nossa live e começar falando de vendas, tá? Mas aí, depois que eu vi uns reconhecimentos da Samira, eu mudei o pensamento aqui. Então, a gente vai focar nesse começo da live em recrutamento, tá? E já manda o dedo, mete o dedo no aviãozinho, tá com 103 pessoas na live, 719. Hoje nós temos aqui Samira alguma coisa, que o nome dela é muito difícil. Top Brasil, entre os top 10 Brasil durante 2 meses consecutivos. Top 1 da região sul durante 2 meses consecutivos. Então, deixa eu dizer para você, tem alguém que pode ensinar a gente aqui, porque tem 27 anos de experiência. Eu tô aqui, ó, para anotar tudo que ela falar e mais alguma coisa. Samira, eu quero saber, essa onda de recrutamento sua, sempre foi algo seu ou durante muito tempo que você falou, e era só vendas? Que hora que deu um start? Que hora que despertou? E o que você está fazendo na prática para recrutar tanto assim? Tá. Wellington, eu preparei oito folhinhas aqui de venda, tá? Só pra você. Esquece dessas folhas, minha amiga. Vamos falar aqui do coração que você está fazendo. Sim, sim. Como diz o doutor Nathaniel, de coração para coração. Eu sempre estava feliz com as vendas. Isso é igual a educar filhos, né? É cômodo você deixar eles soltos ali. Então, eu estava solta ali. Aí eu tive que sair um pouquinho da minha zona de conforto, porque eu entendo, desde o começo, mas agora a gente virou a chave, que sim, as vendas são boas, elas me mantêm, elas pagam minhas contas, mas elas não me levam agora ao próximo objetivo, que é o quê? Subir no plano de marketing. Até então, ok, mas eu vou subir no plano de marketing. Alguns acontecimentos que do ano passado para cá vieram assim na minha vida, fizeram a gente virar essa chavinha, tá? Mais precisamente de outubro para cá. Basicamente assim, primeiro, o nosso presidente veio do Brasil uma semana aqui e ele começou a recrutar da forma básica, contato, e eu fui vendo de novo como que ele faz isso. E assim como a gente está conversando aqui, ele colocou um celular lá no meu espaço e ele fez toda uma apresentação para uma pessoa que era um prospecto, mas ele usou um tempo da vida dele para fazer essa apresentação. Ali começou a me cair a quantas vezes eu estou tirando meu tempo para o prospecto, porque às vezes eu acho que ele, será que ele vai? A gente já começa com os serás, não, não sei o quê. Ele tirou um bom tempo do dia dele e fez uma apresentação. Outra dica que eu posso dar aqui, que eu também no nosso é assim, não mude a cronologia da apresentação. Você pode adaptar a linguagem, mas a pessoa quando fala contigo e diz assim, mas o que... Só um momento, ele fala. Só um momento, já te explico isso. Porque você não pode perder a tua linha de raciocínio, tá? Isso eu estou falando quando a gente já tem um prospecto. Mas quis o universo, Deus, né? Tem uma frase que diz, né, que o universo manda o mestre quando o discípulo está. Então, antes eu provavelmente não estava tão pronta para fazer isso. E eu já tinha assistido tuas lives, assim, aleatórias, uma ou outra. E eu dou uma chave e no mês de janeiro eu li o livro, tá? Também eu já tinha em casa e eu pensava, mas um livro aqui ficar rico, eu vou trabalhar, né? Enfim, mas eu tinha um propósito, no mínimo um livro por mês, comecei a ler e simultaneamente eu a tua live do começo ao fim. E numa sequência excelente, assim, sabe? Sabe aquela coisa que a gente tá pronto. Então, Wellington, uma virada de chave foi a vinda do tal, continuou virando a chave com o livro e com as tuas lives. O que virou a chave? É aquela coisa de sair de manhã já sabendo que tu tem um propósito. Então, para mim, mudou muito, eu e o Jean, sair de manhã. E eu sempre falo, radar ligado.
E mais uma frase que eu até estou falando sempre para os meus seguidores. Eu não tenho tempo de perder tempo. Por quê? Eu tenho um propósito, tenho uma data. Eu quero, nós queremos chegar a presidente antes dos nossos 30 anos, mas não porque para os outros. É para a gente usufruir de tudo que pode usufruir que está ali. E nesse livro fala justamente isso. Ninguém recebe aquilo que ninguém. Então, assim, fulano ganhou não sei o que, fulano está com espaço, aquilo é para ele. O que se você não acessou, foi porque você ainda se preparou para acessar. O que é teu, é teu. Então, você sai do modo competitivo e vai para o modo criativo. Aí nada mais te afeta se você... hoje não foi um dia tão próspero, e o outro parece que está indo de vento, mas na verdade você ainda não se preparou para receber aquilo que é teu, porque Deus nos quer muito próspero, né? A gente tem prosperidade, a gente já veio com essa promessa de prosperidade, de muitas riquezas, com família, enfim, com tudo que tem. Só que a gente... Samira, e o que você está fazendo na prática, no dia a dia, para acontecer esse monte de resultado em termos de recrutamento? Bom, eu me coloquei, eu e o Jano, na posição de iniciante mesmo, tá? Nós nos cadastramos na Herbalife em janeiro desse ano para recrutamento, né? Então, o que a gente fez inicialmente? Aquilo que qualquer um tem que fazer nas primeiras 24 horas, assim. Se alguém está aqui e ainda não fez, não importa quantos anos você está, você tem que começar hoje. Pega e faz a tua lista. Mas eu tenho aqui no meu celular, é só procurar. Gente, isso é mágico. Tem um amigo nosso que a gente gosta muito, que é o Ezequiel Pacheco, que ele fala, o papel grita. Papel grita. Tudo que você colocar no papel, você está se conectando àquilo. Se você não colocar no papel, não adianta. Então, faz uma lista. A gente fala muito em lista de 300 pessoas. Faz uma lista, hoje, 100 pessoas você vai colocar. Você pega o seu celular e coloca 100 pessoas ali que você... Aleatório no sentido assim, você não vai saber se ele vai querer ou não. Você vai colocar e você vai escolher. Desculpa, para falar, primeiramente, escolhe 10 pessoas, é o top 10. Como que você vai selecionar? Imagina que hoje você vai montar um negócio próprio. Hoje, dia 29 de abril de 2025, você já está com uma sala comercial, você vai abrir um negócio. Você precisa de um sócio, alguém que você vai confiar, blá, 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 e que ele tem um tino assim, para crescimento. Esse é teu top 10. Aí você vai falar com esse top 10. Então, aí para você chamar essa pessoa, você pode simplesmente dizer, Wellington, tudo bom? Nossa, quanto tempo que a gente não se fala. Pois é. Então, tô passando aqui hoje para te convidar para vir aqui tomar um chá com a gente. Faz tempo que a gente não conversa. Você vai ter a gente tem muitos scripts, né? A gente pode estar até passando. O quebra-gelo, né? Gelo, tá? Como você vai chegar nessa pessoa, não faz tanta diferença, mas eu entendo que as pessoas precisam, às vezes, no início, algo mais sistemático. Mas o que você precisa? Não é você, eu tenho que saber apresentar muito bem o negócio, eu tenho que ter um cheque enorme, não. Sabe o que a gente precisa mostrar? Que estamos felizes com o que a gente faz e com uma certeza de onde a gente vai chegar. Porque a dúvida, se você tiver dúvida e se você demonstra dúvida, você não evolui, não avança. Então, assim, a nossa apresentação é baseada naquilo que a gente realmente acredita. A partir de janeiro, a gente acredita o quê? Nós vamos ter 30 novos espaços abaixo da gente. Porque se eu tenho 30 novos espaços, é inevitável que eu vou subir no plano de marketing. Então, virou a chave. Eu quero ter 50 mil de ganhos por mês. Eu quero ter uma organização. Não mensura dessa forma. Virou a nossa chave quando a gente mensurou. E quando a gente fala espaços, tem gente que não vai aderir ao espaço, se identifica com outra coisa. Primeiro, quando a gente fala espaço, a gente fala de alguém produtivo. Então, não necessariamente espaço. Então, 30 novas pessoas produzindo pontuação, royalties pra gente, tá? Samira, E outra...
deixa eu te interromper um pouquinho. Galera, eu estou escutando a Samira pensar aqui, eu estou imaginando ela com 30 novas pessoas produtivas. Não tem como, ela é milionária. Não tem como. Mesmo se ela não quiser, ela é milionária. E vocês sabiam que todo mundo aqui, daqui para o final do ano, 100% dessa sala, até você que chegou aqui como um convidado agora, você pode ter daqui para o final do ano, em 3 níveis, 30 pessoas produtivas? Gente, eu me arrepio só de pensar nisso aqui, ó. Você sabia que 100% dessa sala pode estar na equipe de milionários no mínimo no final do ano? É possível. Então, a gente só precisa sair daqui acreditando que pode. Deixa eu voltar um pouquinho, Samira. Você continua aí, tá? Samira falou de lista. A gente teve STF esse final de semana aqui em Salvador. Meu filho fez uma lista, mandou para 30, falou com 30 pessoas. Resumindo, ele é a pessoa que teve mais convidados no STS. Então, a lista funciona em 100% dos casos. Samira, desculpa, mas continua. Lista, daí primeiro também vamos ter ensinamento de lista de contato. A pessoa fala assim, retorna para a gente assim, meu Deus, eu falei com todo mundo e ninguém quis. Aí a pessoa falou com todo mundo em voltinha dela, eu nem 20 pessoas. Ou ela diz, nossa, eu falei com muita gente, todo mundo, não sei o que. Então, já põe ali, ó, tal, nosso presidente. Isso é provavelmente para um Sherman e é para você que está entrando pela primeira vez numa apresentação. Tudo que você fizer, tiver confirmação, a expectativa máxima que você tem que ter é 10%. Não entendi, repete aí. 10%. Então, vamos supor, eu falei com 10 pessoas hoje, tá? A gente, quando fala com a lista quente, nós, eu e o Jean, a gente tem muita credibilidade. Se a gente diz, eu estou confiando nisso, mas vamos falar assim de uma lista quente meio morna e uma lista fria, tá? Pessoas que tu tens contatos ali. Se 10 pessoas confirmarem que vão lá, se 10 pessoas confirmarem que vão numa HUM, se 10 pessoas confirmarem que vão num coquetel do Dia do Cliente, você tem que criar a expectativa que dessas confirmações, uma pessoa virá. Ok. Então, quando a gente vê uma sala com... eu fiz um coquetel para apresentar um negócio. Tipo hoje, a gente vai fazer a nossa HUM. A gente retomou as HUMs. Toda terça-feira temos HUM aqui em Jaraguá. Então, assim, tem 20 pessoas que confirmaram, a nossa expectativa já é 2 pessoas. Então, assim, se veio 4, a gente está difícil. Então, a gente vê assim, uma sala, às vezes com 4 ou 5 pessoas, nossa, nem foi tanto. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar para o meu patrocinador que eu sou... Gente, nós precisamos de 5 pessoas boas para chegar a 5 pessoas boas, tá? E essas pessoas boas, elas terão pessoas boas, mas a gente precisa estar procurando em várias, né? Em várias, até que a gente ache. Então, eu gosto de fragmentar, assim, a visão do extraordinário para mim, tá? Mas ela tem que ser fragmentada, ela tem que ser no meu dia a dia. Pequenas ações diárias te levam ao básicas, te levam ao extraordinário. E assim são os convites. Então, a pessoa está fazendo nada porque, não, cansei. Ninguém faz nada fora de casa, vai fazer nada lá no mercado. Ok. Samira, galerinha, 120 pessoas na live, 7h32. Vamos criar um multirão das 150, vamos. Todo mundo agora manda para 10 pessoas aí. Eu sei que também tá falhando para mim, não sei porquê, mas tá falhando também. Mas eu tô ouvindo 80%, tô entendendo. Tá falhando alguma coisa, mas eu tô entendendo. Agora... Então, fica focado aí no conteúdo que você tira a mensagem completa. Mas mete o dedo no aviãozinho aí, que é mais fácil meter o dedo no aviãozinho e alguém cair nessa live agora e ser recrutado do que você não fazer nada, aí você não vai recrutar ninguém. Samira, vamos lá. Você gerou contato com uma pessoa qualquer aí, não importa, um amigo antigo, tem muito tempo que você não vê, ou uma pessoa... Eu quero que você faça 2 exemplos aqui. Alguém que já é seu conhecido, o que você fala para ela, como você apresenta para ela, e também depois para alguém que é lista fria. Eu vou falar de uma pessoa bem real agora. Wellington, lembra que você me pediu para fazer a live numa segunda-feira e eu disse, eu não posso, porque o Jean tem um exame e tal, né? Eu estava lá aguardando o Jean, fazendo o exame dele e tal, estava acompanhando.
Aí eu estava assim, bem na minha, lá fazendo as minhas, né? E tinha uma pessoa sentada do lado. Eu, no primeiro momento, não dei muita atenção, mas daí, quando eu virei, eu sempre, uma coisa, eu sempre vou dando um jeito de chegar no assunto, que eu tenho um espaço, que eu convido a pessoa para estar no espaço. Veja, eu não conhecia a pessoa, mas eu comecei a falar, nossa, a gente está aqui um tempo, né? Eu acabei esquecendo de trazer alguma coisa assim, tá? Eu falei, eu acabei esquecendo, queria ir lá comer alguma coisa, não trouxe minha garrafinha, porque tenho umas bebidas funcionais que agora seria ótimo. Ah, é, não sei o quê, não sei o quê. E daí a pessoa começou a se interessar. Então, ela foi dando um retorno, né? Se ela não fala nada, eu espero um novo momento, ou talvez. Em resumo, eu falei com ela: ah, não, eu tenho meu espaço aqui pertinho e tal, tal. Ah, é? Como é que é isso? Daí eu expliquei um pouquinho mais para ela. Daí, claro, a gente conversou, nós moramos numa cidade que. Daí eu já conhecia a família e tal, enfim. Eu não saí de lá, uma distribuidora falou: Samira, o Jean fazendo o exame e tu cadastrou a pessoa na hora. E quem disse que a internet estava boa para eu cadastrar? Daí eu expliquei para ela assim. Não, mas como? Eu quero saber como que foi o processo de cadastrar a pessoa. Eu vou fazendo as perguntinhas que eu digo assim. Daí ela começou, sabe que eu me cuido muito? Eu não como isso, eu não como aquilo. Eu falei que dá para ver que você se cuida. Olha como... E eu não era falso, tá, gente? A gente tem que ser muito sincero, né? Dá para ver. E daí a gente começou a trocar receitas. Ela começou a me passar receitas sem glúten. Eu comecei a falar. E daí eu comecei a mostrar minhas fotos. Não acredito que você faz tudo isso e não sei o quê. Quero a receita, quero a receita. Daí eu falei, olha, você que cozinha sem glúten, que gosta de comidas assim, tem um produto muito versátil. A gente tem um produto que serve tanto como leite, como ele faz a figura do leite e da farinha. Por conta do Nutrev, ela disse, eu vou querer esse produto. E quanto que é? Eu falei, olha, o custo-benefício dele é ótimo e eu ainda posso te fazer com desconto. Nós temos um cadastro para clientes especiais. Já que né, a gente está se entendendo tão bem e tal, eu posso te passar uma senha. É assim, tá, gente? O meu trabalho é dizendo Sim, que posso posso. passar uma senha. Continua que eu tô gostando. Eu vou te passar uma senha para você comprar com desconto de 14 a 32. Ah, eu quero, eu quero. E ela não é da minha cidade, ela mora na praia aqui. Aí eu falei, então tá, eu vou te cadastrar para te ter o desconto. Só me passa esses dados. Daí eu já tenho o formulário certinho, tá, gente? Eu copio e já mando para ela. E nós duas ali, ela já me mandou. E eu ali, meu Deus, essa internet que não abre, essa internet que falha. Eu aqui, ó, plena, né? Eu faço de conta, eu nem tô querendo muito cadastrar. Eu sou mais, mas é que a gente quer Você ser estava sendo boazinha, abrindo mão do seu lucro e dando desconto isso. para ela. E não deixa de ser, e não deixa de ser, né? Mas assim, é porque eu realmente acho que ela é uma pessoa que vale a pena ter na equipe. Daí, só que daí quando eu fui cadastrar, eu falei assim, Cissa, além desse desconto, tu pode ter um pouco mais de desconto. E outra coisa, eu estou procurando pessoas na tua cidade. Sabe que se tu me indicar alguém para fazer o mesmo que eu faço aqui, tu pode ganhar uma comissão e ela é aposentada, tá em casa só cuidando dos netos e tal. Eu posso? Eu falei, sim. Mas eu não quero me envolver assim de estar. Não, eu falei, só me indica, deixa que eu faço trabalho. Eu já estou fazendo aqui mesmo em Jaraguá, já faço na tua cidade. Resumo, gente, ela tá me mandando, ontem ela me mandou mais 2 pessoas que tem loja e tal. E daí, como que eu faço para cadastrar, para ser assim, eu falo. Eu quero saber como você cadastrou. Ela pagou o kit de 99, como foi a história? Isso, daí eu falo assim, olha, nesse cadastro que eu ia fazer para ti, tu vai pagar R$ 20 e não vai receber nada, mas já é legal se tu quiser fazer esse. Só que eu tenho um outro cadastro que, além de você poder ganhar a comissão das pessoas que você indica, porque a gente tem que falar assim para eles entenderem, né? Você paga R$ 90, o nosso aqui é 90, né? Com frete, mas paga 90 e recebe em 90 reais em produto. E lá na tua casa. Porque eu falo, ó, cada shake eu vendo a 13. Tu vai receber R$ 91 em produto. Ou seja, tu não vai pagar nada. Aí eu quero, tá, tá, tá. Daí foi. Não consegui concluir exatamente ali, mas já concluí tudo, pizza, tudo certinho. E daí, quando saí que a internet estava melhor, já continuei falando com ela. Estamos nos falando, isso faz uma semana e pouco, a gente está se falando. E ela mesma está dizendo, Samira, vai lá, ó, vai nesse lugar que. E eu realmente quero, eu quero em todos os lugares, né?
E daí assim, ó, ela mora aqui próximo. Aí você me fez uma pergunta esses dias sobre vendas, como fazer com uma pessoa longe, né? Sim. Então, assim, essa pessoa eu tive contato pessoal, né? Assim, ali eu estava frente a frente. Mas vamos dizer que ela seja uma pessoa que me mandou mensagem. Eu faço um áudio para essa pessoa porque eu vi o tal fazendo. A gente pensa assim, eu vou criar uma mensagem para todo mundo. Darará. Sim, pode uma inicial de boas-vindas e tal. Mas quantas vezes a gente recebe uma mensagem e diz: Olá, eu sou não sei quem, tá, tá, tá. Alguém já respondeu alguma coisa assim? Não. Não. Então, o que que eu faço? A pessoa diz: Eu tenho interesse nesse anúncio, nesse folheto, né? Que a gente trabalha muito com folheto, tá? Daí o que que eu faço? A pessoa. Hoje a gente abre ali o WhatsApp, em cima já tem o nome da pessoa, né? E a gente vai. Ah, uma coisa que eu anotei aqui para falar. A gente tem que fazejando. Esse é o lema, fazejando, fazendo, melhorando, planejando. Aí eu vou planejar tudo que a Samira falou, eu vou colocar. Não, vai fazendo e melhorando, vai fazendo, é o fazejando. Porque a gente vai, ó, a gente está há 27 anos e eu tive que melhorar o meu áudio de retorno. Porque eu estava mandando assim: Oi, Wellington, tudo bem? Aqui é a Samira. Lá na Bahia a gente fez, tinha muitas, a gente estava nas férias fazendo isso, né? Daí o Jean tá no celular dele, que ele colocou um outro número só para isso. Daí o Jean me passava o celular lá na piscina. Daí eu falava: Oi, fulana, tudo bem? Tá, 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 tá. Daí a gente cadastrou, tá? Entre a Bahia e aqui a gente cadastrou acho que 6 pessoas, tá? Uma 6 pessoas de fria, férias. lista fria, Tá, mas a mas gente eu quero aprender a gente isso. Me cadastrou fala um detalhezinho duas aí. pessoas na Bahia, tá? A gente cadastrou Não, dois. aqui na Bahia é ruim para fazer negócio. Muda de lugar. A gente cadastrou. Então, a gente está, acho que, com 8 cadastrados esse mês, acho. Que é isso. E mais, né, distribuidores e a gente está com cliente prêmio. Mas, enfim, eu percebi que eu já entregava muito nesse áudio. Eu sou a Samira, nananana. Então, o que, que eu agora mudei e deu mais resultado? Mais retorno, né? Aí eu falo: Olá, tudo bem? Eu sou a Samira, de Jaraguá do Sul. Meu código é 47 e vi que o seu também é, então a gente deve morar próximo. Vou te explicar melhor como que funciona. Eu só preciso saber o seu nome, qual a sua cidade e qual é o seu objetivo. Porque às vezes eu estou ali com a pessoa, ah, por que isso, por que aquilo, e eu nem sei o objetivo dela. Então, fazer perguntas, tá? Então, duas coisas, o QVC, tudo é baseado em perguntas. E isso, se você for pensar, como que a gente ensina uma criança que nasceu sem falar e depois ela vira engenheiro, médico, ela vira tudo? Falando, mostrando, mas principalmente fazendo perguntas. É o princípio da pedagogia, fazer perguntas. E nós também. Faça perguntas. Quem você conhece? Qual é o seu objetivo? O que você faria se mudasse isso? O que você faria se eu te mostrasse uma oportunidade de 3.000 a mais todo mês? Então, assim, ganchos. Mas a gente tem que bolar essas coisas e ir melhorando, tá? Então, basicamente, é isso. Tá. Samira, numa pessoa à distância, como é que você faz? Qual que é o processo que você falou do tal aí, que tem uma sequenciazinha É lógica? uma sequência. Então a pessoa pergunta, né? Ah, me interessei por tal anúncio. Aí ele manda as perguntas, assim como a gente manda também, né? Qual é o objetivo, qual é a cidade que Você a pode pessoa me mandar mora? essas perguntas para eu colocar no Telegram? Te mando, te mando. E daí, na sequência, tu vai vendo a conversa evoluir. E vai chegar uma hora. Daí eu falo: olha, eu posso te mandar, eu posso estar te mandando um material para você entender um pouco mais como que funciona o negócio da nossa empresa, tá? Aí eu mando aquela HUM que a Vanessa Meluzzi começa, daí tem os depoimentos, inclusive um dos depoimentos sou eu, né? Lá na HUM. É uma HUM simples, tá? Tem que mandar algum material para eles verem que existem pessoas reais fazendo, né? Que não é. E outra coisa, esse vídeo, o que eu gosto dessa apresentação é que ele é uma coisa, digamos, não digo caseiro, mas não é uma coisa assim super editada, com um cenário, com figurino. Não, são pessoas reais falando ali. E isso dá muita credibilidade, tá? Então, pessoas de fora. E daí, na sequência, eu gosto realmente de fazer uma videochamada.
né? E olha como é interessante, nessas videochamadas, a gente pegou uma pessoa que a gente começou a falar com ela, o tal estava junto, ela começou a tomar um chá. Eu falei, só escrevi na folhinha pro Jean, acho que ela deve estar tomando um chá da Herbalife, porque ela ainda não tinha falado, ela só disse, eu tenho interesse e tal. Daí, como a gente já tinha uma pessoa para apresentar pessoalmente, assim, né, ali ao vivo, a gente aproveitou e apresentou para ela. E não deu outra. Daí entra uma questão que eu acredito muito, né? Tudo que a gente liga aqui, a gente liga no céu, né? Então, assim, ó, eu vi que ela estava, a gente caminhou para ver se ela falava e tal. Em resumo, já passei para o patrocinador dela, porque daí eu vi que realmente ela era. Eu disse, ó, fulano, vai nessa pessoa que ela tá prontinha para fazer o negócio. Então, assim, na live você conhece a pessoa e indica, mas continuando, se a pessoa não conhece a Herbalife e tal, eu faço igual eu faria aqui. Olha, eu trabalho há 27 anos, meu método de trabalho, eu trabalho aqui num Samira, espaço. deixa eu te interromper. Isso seria numa chamada ao vídeo? Você mostra alguma coisa para ela só de boca? Mostro. Eu mostro. Daí eu falo com Mas vai ela. mostrando como? No papel? Não faço assim. Eu mostro o meu espaço para ela. Ah, Eu faço. tá. E vai falando na Eu chamada vou. de vídeo e mostrando para ela. Vai falando. Wellington, que legal que você mora em Salvador. Eu estive aí e eu realmente gostei muito desse lugar. Quero voltar. E eu pensei, que lugar bacana para eu ter uma pessoa aí trabalhando, porque para ter uma. Às vezes a pessoa diz, para eu ter uma filial, né, para eles entenderem. E daí eu falo, mas eu vou te mostrar como eu faço o meu trabalho aqui, tá? E daí você vai ver como você se identifica. Eu falo muitas vezes isso. Você vai fazer conforme o seu ritmo e a sua identificação, tá? Por quê? De repente eu jogo muito, eu faço assim, eu faço assado, e daí a pessoa, primeiro, ela está numa condição financeira que não permite ela estar investindo muita coisa, tá? Ou ela está frustrada, ou ela, enfim, eu deixo ela bem à vontade que ela vai fazer do jeito dela, Conforme o seu ritmo e o quê? conforme o seu ritmo e como você se identificar. Daí, aí entra, eu acho que o que é o principal, tá? De todo esse trabalho. Seja a pessoa que está na minha frente ou a pessoa que está à distância. Só que assim, Wellington, eu não tenho como te mostrar todas as formas de fazer, eu não tenho como te mostrar todas as formas de ganho, eu posso ficar falando contigo até meia-noite. O melhor mesmo é você fazer o que eu fiz quando iniciei, que é você estar num evento onde você vai conhecer muitas pessoas. Lá você vai para conhecer as formas que elas estão trabalhando. E lá você provavelmente vai se identificar com alguém. E eu ainda falo assim, ó, eu realmente falo isso. Às vezes não é o palestrante VIP, o palestrante especial que você vai se identificar. Às vezes numa fila de banheiro você vai falar com alguém e essa pessoa vai ser sua amiga para o resto da vida e vai te dar dicas. Então, faça ela querer ir para o STS. Ela tem que querer. Porque eu digo, essa é a minha forma de fazer. Principalmente assim, né? Eu sou uma mulher, eu estou falando com um homem, um empresário, ou ele trabalha. Ele precisa de identificação primeiro visual, né? As pessoas, a gente se identifica muito visualmente, né? Então, assim, eu preciso acreditar que eu também posso. E o Jim Rohn falava isso. Eu tive treinamentos, meus primeiros treinamentos, Wellington. Jim Rohn, aqui em Curitiba, alguns, assim, ó, a fileira da frente era para os pins maiores e eu já na segunda fileira. Pergunta se eu tenho uma foto disso, mas enfim, o que me chamava a atenção, que o Jim Rohn falou assim, e falava sempre, eu perguntava, por que eu, né? Por que eu? Será eu? Ele falava, por que não você? Por que não você? Então a gente tem que fazer a pessoa entender assim, aquele lá tá bem, tá... mas por que não eu? Por que não eu? Né? E outros treinamentos que a gente teve, mas o principal, assim, ó, com o Mark Hughes, ele falava muito assim. O primeiro treinamento grande que eu tive não foi um STS, foi uma extravaganza. E no Ibirapuera, o Mark Hughes falava assim: fracione tudo em plano de 90 dias. Os primeiros planos de 90 dias você vai aprender, você vai plantar. O segundo plano de 90 dias você vai ajustar. E o terceiro plano de 90 dias você vai começar a colher.
Então, não é... E só que o interessante é que mesmo no primeiro plano, mesmo para aprender, mesmo para ir lá ajustando, você corre o risco de ir ganhando dinheiro. Porque se a gente planejar assim, hoje a gente pega um curso na internet, paga ali R$ 3.000 em qualquer curso relativamente bom, tá? Você vai ter uma duração de 6 meses. A última pós assim, que eu fiz em psicanálise. Eu tinha duração de 1 ano, tá? Eu não queria, eu queria realmente para conhecimento, mas se eu fosse atuar como a terapeuta, eu ia ter que primeiro fazer esse curso 1 ano, mais algumas especializações, e ainda não ia estar ganhando dinheiro na área, tá? Eu voltei a estudar, fiz nutrição, agora eu tinha trancado e concluí, eu vou concluir. Eu vou ficar 4, 5 anos estudando, pagando e não vou ganhar um dinheiro com essa profissão, esse conhecimento que eu estou adquirindo. Aí a gente acha que chega na Herbalife, as pessoas, e a gente tem que desmistificar isso, tem que tirar. Elas acham que, não ganhei dinheiro no primeiro mês, eu queria 10 mil e não ganhei 10 mil, então o negócio não funcionou para mim. Gente, a gente tem que entender que é uma nova profissão, a gente tem que adquirir novos conhecimentos. E sim, no primeiro dia a gente já pode ganhar dinheiro. No segundo dia a gente já pode ganhar dinheiro. Se a gente ainda não está ganhando, provavelmente porque a gente não está habilidoso. E outra frase do nosso presidente é: compense a sua falta de habilidade com números. Então, quando a pessoa começa a apresentar para vendas ou mesmo para o recrutamento, daí vem o nosso resultado agora com recrutamento, você não vai acertar. Você não vai acertar em todas. Só que, como diz o do interior aqui, depois cada machadada é uma minhoca, né? Então, você vai criando habilidades, você vai... agora eu consegui. Então, compense sua falta de habilidade com números. Se eu faço 10 apresentações para uma pessoa querer conhecer o negócio da Herbalife, então, se eu quero que 5 pessoas conheçam esse mês, eu vou ter que fazer para 50 pessoas. Mas eu não consegui. Você fez as 50 apresentações? Então, não crie expectativa. Eu acho que muitas pessoas vêm para a Herbalife achando que vai ter uma varinha de condão. Tchim, eu vou ficar igual o Wellington do nada. Se permita aprender, se permita errar. Eu anotei uma frase que faz parte do processo, nos erros que você cria a identidade de vencedor. É algo assim. São os erros que te fazem ser uma pessoa próspera, de sucesso. Porque a pessoa não quer errar. Ela quer já assim, eu vou acertar em tudo, eu vou no primeiro mês ganhar aquilo, eu já vou mostrar para o meu marido, para minha família, que realmente esse negócio dá certo. Não é porque você não ganhou o valor que você espera que não está dando certo o negócio. Agora, se você passou um mês, não sabe falar direito de um produto, não sabe para que ele serve, não sabe como se chega a supervisor, aí depois de um mês você não estudou, que é o básico, então realmente daí eu não creio que você está no caminho certo, sabe? Samira, duas coisas. Eu tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você. E você agarrou na primeira e ainda tem mais assim para a gente falar nessa primeira ainda. Então, duas coisas. Primeiro, eu já quero combinar com você que na primeira segunda-feira de junho a gente faça outra live. Tá. Na primeira, para a gente falar de outros assuntos. Então, eu nem sei o calendário aqui, vou olhar o calendário, já coloca aí na sua agenda, primeira segunda-feira de junho. Mas eu quero fazer duas perguntas aqui ainda. Como é que você usa o Espaço Vida Saudável como plataforma de fazer negócio? Isso eu tinha anotado também para falar. Gente, nós temos que ir migrando. A gente tem que saber fechar ciclos e ir migrando, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu espaço desde 2005. Neste endereço, eu estou há 15 anos. Eu atendia 60, 70 pessoas por dia. E quando baixava um pouquinho, alguma coisa aconteceu, deu 45. O que será que aconteceu? Já tinha que ver o que tinha acontecido. E eu fui percebendo que eu tinha que... Para aquele momento foi excelente, tá? Bateu 100 pessoas e tal. E foi excelente, porque primeiro eu tinha um retorno muito bom financeiro, diário, tá?
mas eu senti que depois de muito tempo eu precisava mudar, precisava ter estrutura. Em resumo, que a gente não tem muito tempo. Eu fiz o meu espaço um local de central para apoio para os distribuidores. Então, eu tenho tem ali, principalmente das 11 até as 2 da tarde. A gente tem uma parceria com uma supervisora, que ela faz os cheques, ajuda a gente ali e tal. E esse espaço é um espaço como qualquer outro, atende e tal. A gente está das 8 às 18 com ele aberto. Daí, à tarde, eu tenho outra supervisora que também assumiu o espaço assim, que está sempre aberto e tudo mais. Mas a parte da tarde, principalmente, as mesas e tal, são utilizadas para apresentação de negócio. Não sou eu, tá? Meus distribuidores sabem que não importa onde eles moram, se eles quiserem marcar com alguém, eles vêm até ali e marcam. Por quê? Porque quando eu tenho um prospecto entrando pelo meu espaço e ele vê, ali eles estão fazendo uma apresentação e tal, e eu levo ele para uma sala, eu tenho uma sala para gerenciamento de peso, para explicação e tal, eles vão vendo que esse negócio dá certo, tem mais pessoas fazendo. Então, eu uso o meu espaço quase, para falar a verdade, nos horários que não é do almoço, é um cowork para os distribuidores. Mais uma coisa, eu faço parcerias. Então, assim, a minha cliente vende semijoias. Eu falo, por que você não vem expor aqui? Daí ela vem, expõe à tarde, ela traz as pessoas dela, naquelas mesmas mesas que a gente utilizou para servir o shake, ela expõe, aí ela traz pessoas novas, daí a gente brinde. Então, se assim a gente for falar um pouco de vendas ou mesmo recrutamento, porque o recrutamento nada mais é do que uma venda. Você Sim. vende um negócio. Então, as mesmas etapas que eu vou usar para venda, eu vou usar para o negócio. Então, eu faço muita parceria com brindes, tá? O brinde, o que que é? Eu tenho que... um kit da Herbalife de R$ 400. Não, o brinde é assim, joga lá. Hoje vai ter sorteio de um shake gourmet às 17 horas. Envie seu nome e você participa do sorteio. Ou então, assim, sorteio de alguma coisa, envie seu nome e sua data de nascimento. E, gente, as pessoas enviam mais do que se você fala de outras formas. Então, o espaço é Não, muito... deixa eu entender esse negócio que eu gostei aí, mas eu perdi a ideia. Você tem uma lista de transmissão, você manda para lá que vai ter um sorteio de alguma coisa. E a pessoa precisa responder para você o quê? Alguma coisa. Qualquer coisa. Esse é Tá. o principal é o nome, porque assim, daí eu coloco também no meu Insta, às vezes eu pago no Face, alguma coisa, eu pago R$ 5 no dia, tá? Então, assim, eu faço anteriormente, né? Na próxima quarta vai ter sorteio ao vivo de Shake Gourmet e às 17 horas. Quando tem data e horário, assim, as pessoas creem que... Aí elas me dão o contato. Tá, mas aí a pessoa te dá o contato, você salva. Não, você já Não, tem o contato. Não, você coloca no Instagram. eu coloco ou no Instagram, porque na minha lista de transmissão eu também ponho, mas eu já tenho o contato dessas pessoas. Mas tem gente que eu já estou há tempo sem falar. É uma forma de eu voltar a falar com as pessoas da lista de transmissão. E para as pessoas novas é uma forma de eu começar a falar. Tudo isso para se desdobrar em novos contatos, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Aí, quando você faz sorteio, você faz ele ao vivo aqui no Instagram ou não faz? Você faz ele ao vivo no Instagram. Vamos fazer o sorteio agora. Uhum. Isso, daí eu falo às 17 horas da quarta-feira, se conecte no nosso Instagram. Daí as pessoas se conectam e daí eu falo, ai, que legal, fulano, eu vou entrar em contato com você e tal, tá? Eu faço ao vivo assim, porque daí a pessoa, eu acho que tem mais credibilidade. Depois eu passo o meu Insta, porque o meu Insta, depois tu escreve, é exatamente o meu nome. Alguém perguntou meu Insta. Tá, mas o Insta que você usa é o seu particular ou do espaço? Não, eu uso, por enquanto, eu tenho o nome do meu espaço, que é Confraria do Shake, tá? E a gente já criou um novo ali, que é o Protein Station, que é um nome que o Tal trouxe pra gente, que eu gostei muito. E daí eu uso muito o meu também, tá? Tudo para fazer o sorteio, eu uso Confraria do Shake, que é o meu do espaço mesmo, tá? Então tem que ser ali. Porque também, assim, eu quero que as pessoas migrem para esse Instagram, que eu tenho menos pessoas. Então, eu faço tudo para elas estarem conectadas ali, tá? Sorteio eu acho fantástico. E coisa pouca. Outra coisa, a pessoa tem que ir lá buscar, né? Seja o que for, a pessoa tem que ir até o espaço buscar.
tá? Show, show. Samira, lembra então que nós temos a nossa live lá no dia, a primeira segunda-feira, e aí a gente vai falar dos outros Tá. assuntos todos. Me diz aí como. Lembra de mandar para mim, você falou que você tem um scriptzinho, você manda as perguntas Tá. para você mandar para mim, beleza? Galera, antes da última pergunta para Samira, lembrando que a nossa live amanhã é live de Empreendendo com Sucesso. O nosso tema vai ter uma apresentação aqui. Semana passada a gente não conseguiu fazer, mas a apresentação aqui no Instagram com slides. Então amanhã é live de recrutamento, Empreendendo com Sucesso. Já convida todo mundo para assistir. Você lembra que a Samira manda uma apresentação de negócio para alguém? Você já manda ela para assistir aqui amanhã, beleza? Samira, parabéns pelos resultados, parabéns, Jean, pelos 60 anos de idade. Teve festa, né? Teve. Rapaz, muito bem. Conte para mim como é esse momento que vocês estão vivendo aí agora, sendo top. Como você vê os próximos anos do negócio da Herbalife? Então, o que eu posso concluir desse trabalho que a gente fez agora, os primeiros 90 dias, tá? Que a gente tem que mirar em ser, parece assim uma coisa, né? Mas é realmente assim, quando a gente traz as pessoas, a gente tem que fazer as perguntas das insatisfações e a gente tem que contribuir para a melhora dessa vida. A pessoa que está na nossa frente. Então, nós somos top porque a gente chamou várias pessoas e a gente entendeu os números, tá? E a gente tava uma expectativa de que, vou jogar ali, 10 pessoas vêm. Comece entendendo os números, se profissionalize, porque se você não entender os números e não se melhorar, eu pedi a música do Milagre em Mim, Faz um milagre em mim. eu quero subir o mais alto que eu puder, mas na verdade é porque eu creio muito que nós viemos aqui com uma única missão: evoluir. E para evoluir, para chegar o mais alto que eu puder, eu estou meio emocionada, porque a música é muito forte, né? Então, assim, eu preciso evoluir. E para eu evoluir, eu preciso tocar a vida de outras pessoas. Eu preciso melhorar a vida das outras pessoas de alguma forma. Então, esse momento, para mim, é o melhor momento da Herbalife na minha vida, na vida do Jean. É o nosso melhor momento. Porque eu já peguei meu PIN de presidente? Não. É porque eu estou tão na direção certa, a gente está tão certo. E o que a gente fez? A gente apresenta um a um, a gente faz o básico. Eu achei a frase que eu queria resumir o que está. Você quer pular a dor, a solidão e o silêncio. Mas, às vezes, é no deserto que nasce a identidade que prospera. Então, se eu não evoluir ainda até onde eu desejo, é porque a minha identidade, o meu conhecimento ainda não estava ali. Mas agora, o meu momento da Herbalife é esse. Então, a gente precisa estar disposto a entender os números, estar disposto a evoluir, que não é simples sentar, entender o negócio e tal. E outra coisa, olhar sempre o lado positivo das pessoas, porque às vezes você tem um prospecto na frente e ele tá assim, ele não tá nem aí para você. Ou ele tá assim, mas eu não consigo ir lá. Mas algo positivo ele tem. Então, assim, quando a pessoa começa, ela não está no nível de evolução que você está, mas ela tem coisas positivas. E mais uma coisa para resumir: todos nós somos cíclicos, nós temos nossos momentos. Então, eu estou num ótimo momento, mas nem sempre foi assim, meu momento do fazer, do agir, né? E assim você vai ter pessoas que não estão no seu melhor momento. Agora, você tem que saber que você não é psicólogo também, né? Que não vai ficar ali, mas que ela ainda tem a contribuir. E resumindo mesmo, prosperar é divino, tá? Deus vai fazer a parte dele, mas ele quer que a gente evolua. Se ele ainda não trouxe a bênção que está no nosso coração, porque só está no nosso coração aquilo que a gente sabe que Deus preparou, é porque a gente ainda não evoluiu. E a evolução é um processo. Se você não pagar o processo, é aquela coisa, prepare-se para sustentar o que você pede. Muitas vezes a gente pede, mas a gente ainda não está pronto para sustentar aquilo que a gente pediu. Porque Deus sempre vai dizer sim. E Deus vai dizer sim para a gente, mas será que eu estou
pronta para sustentar o que eu pedi. Então, hoje eu me sinto prontíssima para chegar lá. Ainda não cheguei, mas estou prontíssima. Eu e o Jean estamos muito prontos. Samira, má muito. Para quem tá perguntando se a live vai pro YouTube, galera, vou subir inclusive agora. Ó, com esse celular aqui que eu subo as lives. Vou subir agora pro YouTube, já nesse minuto. Muito obrigado. Ué, Deus lhe abençoe. eu Deus... quero, ó, em nome de todo mundo que participa, eu quero te agradecer demais. Wellington, você é uma pessoa tão querida para nós, tão amada por nós. Por quê? Porque a gente vê a tua dedicação e eu tenho certeza que é para evoluir e prosperar, a gente tem que servir. Você é merecedor de muita, muita prosperidade. Então, eu quero te agradecer muito, muito pelo que você faz por nós. Viu? Muito obrigada, viu? Você é show. Eu que agradeço. Brigadão. Fica com Deus. Agradece, Jean, aí pelo meu vinho e pela minha cachaça. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.